Olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma conversa aqui direto da Nova Terra. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que está presente todos os dias na vida de um ser humano que está na dualidade. E esse assunto, olha, ele atrapalha bastante o nosso dia a dia. TV Aula Brasil. Hein? Se inscreve no canal. Clica no sininho. Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. A gente vai falar sobre as forças contrárias. Forças contrárias é uma expressão bastante vaga, ou genérica, vamos dizer assim. Porque tudo aquilo que vai contra a nossa criação é uma força contrária. Só que eu vou falar para vocês assim, eu vou filtrar um pouquinho. Vamos sair do grande genérico, vamos falar sobre algumas forças contrárias que eu vejo atrapalhar bastante as minhas criações, as questões das pessoas que eu conduzo no seu processo de ascensão. A primeira, mais incrível força contrária que existe na vida de um ser humano é o seu próprio karma. E karma tem duas frentes. A primeira frente do karma é vidas passadas. São escolhas de outras versões de você que ainda ecoam pelo seu corpo através de portais energéticos abertos. Isso pode parecer bastante metafísico e New Age talk, mas na verdade, quando a gente é bastante assertivo no processo de cura, você vai começar a entender os meridianos desses portais de energia. É uma coisa bastante óbvia depois de um tempo quando você trabalha com cura. E esses portais de energia, eles estão ali sempre influenciando a querer, vamos assim, ser uma possessão, possuir a nossa vida. Quase como assim, para reencenar os seus velhos traumas e dores. A gente poderia ver isso como uma coisa negativa e dizer assim, nossa, que horror, né? A gente ser possuído por velhas vidas. Você tem que lutar contra isso? Sim e não. Isso acontece por uma razão, isso faz parte da mecânica espiritual do universo. Essas possessões, elas acontecem para que a gente possa se libertar de traumas. Mas elas não são necessariamente a melhor forma de fazer isso e não são sentidas como positiva para um ser que simplesmente quer viver a sua vida. Está lá a pessoa revivendo os seus traumas. O outro processo, gente, ele é um pouco mais delicado, que é o nosso karma sentido como o seu personagem hoje. Então imagina que essa pessoa que você é hoje em dia, é um sinal do universo aqui de uma confirmação, ela é a maior parte das vezes a soma dessas pressões kármicas que você nem sequer percebeu acontecendo na sua existência e mais as pressões kármicas familiares, sistêmicas. Então isso criou um personagem, criou um senso de eu. E esse senso de eu, ele não é você, jamais vai ter condições de ser você, mas ele é algo muito bacana. Ele é algo que te permite vivenciar o limitado. Você é o todo, você é a unicidade de todas as coisas. Só que o todo não consegue experimentar a si mesmo. Então a gente experimenta a si próprio através das frações. Então sempre que a gente for existir na matéria, a gente vai ser uma fração. Só que essa fração, ela pode ser extremamente linear, ou ela pode ser um Deus, deusa, criador, criadora, que é o que a gente está fazendo aqui. É a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão de alma, se transformar num Deus, deusa, criadora, que nada mais é do que essa fração que se autogoverna, que é capaz de, embora sempre limitada, pode adquirir novas formas. Mesmo que você se transforme num planeta, num sol, você ainda vai estar constrito a ser um sol, um planeta. Essa é a forma de você instrumentar a criação. Então vamos dar um passo para trás e dizer assim, o seu personagem humano, ele é um veículo, é uma forma de você experimentar a realidade. Por isso que nas canalizações, eles vão se referir muitas vezes como veículo de karma e veículo de dharma. O veículo de dharma é você ser esse Deus, essa deusa que pode escolher quem você é. O veículo de karma é quando você é limitado e construído pelas suas próprias experiências passadas. Sejam de outras vidas, seja como isso refletiu em você e criou essa tal dessa personalidade, o ego. O ego, como eu já expliquei para vocês, é uma fração do infinito. O ego, ele está tentando imitar o que você vai ser em quinta dimensão, um ser de amor. E aí fica aquela forma do ego fazer as coisas que é enganando-se, que é ocultando metade de si. E aí que vem as forças contrárias mais complicadas de um ser humano entender, mas que já falamos aqui em outros vídeos, mas vamos falar rapidinho aqui. Que é o que, meus amores? Que quando o ego ele oculta a parte de quem você é para fingir que você é um ser unificado, para fingir que você é um ser de amor para você mesmo, para que você possa se aceitar, ele oculta de você todos os seus nãos. Então alguém te convida assim, poxa,
vamos na praia hoje? Vamos passear juntos? Aí você diz sim para aquele passeio na praia. Mas tem uma parte sua que, porra, eu quero ficar em casa. Ai, se não ficar indo na praia, eu quero curtir ler um bom livro. Ai, que droga, ai, que saco. Esse seu não, que talvez você não tenha honrado, que você não tenha escutado e movimentado conscientemente, que é o que a gente ensina na maestria, quando você chegar na praia, vai você ser uma pessoa um pouco mais azeda. Uma pessoa até, às vezes, meio chata, sabe? Ranzinza. Ai, olha essa areia. Ai. Às vezes até você consegue sacudir isso para fora. Dizer, não, chega, eu vou curtir essa praia. Mas esse não, se ele for muito forte e se ele estiver sendo reprimido, se você é uma pessoa desconectada das suas emoções, ele pode gerar um pneu furado, ele pode gerar uma discussão com outro motorista, ele pode gerar um pequeno acidente de trânsito. Esse não, se ele é muito grande, você já tem reprimido constantemente os seus nãos para as coisas que você se força a fazer, pode gerar situações ruins na sua vida. Então essas forças contrárias são geradas pelos seus próprios nãos, ocultos do seu radar, por esse carinha bacana chamado ego, tentando fingir que você é um ser unificado. Então você ter esse karma linear da sua personalidade, do seu personagem, gera constantemente uma força contrária. E essa força contrária, olha que interessante, ela está lá como se fosse aquele gravetinho de atrito para fazer fogo, sabe? Quando lá na tribo vão fazer fogo com gravetinho, ele está gerando esse atrito, essa força contrária do vai e vem, você brigando com a realidade, para que alguma hora tenha uma faísca chamada consciência. A gente já conversou sobre isso aqui também. Então esse atrito, essa força contrária está lá por dois motivos. Primeiro, para você aprender a criar. Segundo, para você aprender a ter uma consciência desperta, que cria de forma deliberada, ou seja, movimentar os seus nãos internamente, para que eles não precisam plasmar realidades para você negativas. Movimentar os nãos internamente, meus amores, não é algo que fácil de ensinar numa conversinha assim, mas a gente tem muito material te ensinando a fazer isso, inclusive o kit de ascensão. Mas qual que é o grande truque que eu vou dizer para vocês assim, ó? O primeiro passo desse movimento, qual que é? É você aceitar tudo que tem dentro de você como algo sagrado e legítimo. E entender que existem expressões de baixa frequência e alta frequência. Então aquela parte sua que às vezes quer ficar em casa jogado sem fazer nada, pode ser uma expressão de baixa frequência. E você precisa deixar com que aquilo se eleve em frequência. Só que se você luta, reprime, ignora, aquilo continua estagnado de baixa frequência e não se junta a você. Então você precisa aprender a ouvir, sem investir e erguer. Mas isso é muito complexo, eu não vou falar sobre isso aqui mais. Então essa é uma das grandes forças contrárias que você vai ter na sua vida. E isso você resolve com você. As outras forças contrárias, ixi Maria, essas são um pouco mais delicadas, porque eu já vi pessoas aqui no processo de transformação terem as suas vidas esmigalhadas por essas forças contrárias. E aí vamos dizer assim, nossa Sananda, que pena, elas foram vítimas? Não. Porque o que acontece? Essas forças contrárias, elas só têm poder sobre a nossa realidade se a gente deixa, se a gente escolhe. Uma das forças contrárias mais intensas que acontece são as amarrações kármicas com outras pessoas. Caramba, o que isso significa? O que na prática isso está querendo dizer? Pensa assim, ó, o seu ex-namorado, sua ex-namorada, os seus pais, sua mãe, a sua família. Pensa assim, ó, o seu ex-chefe, que você talvez entrou com um processo trabalhista contra. Pensa naquelas pessoas todas que você pode ter pisado no calo, ou aquelas pessoas que são dependentes de você. Muitas vezes eles falam na psicologia da codependência, ouviu falar? De que às vezes a mãe e o pai de uma pessoa que é drogado, quando o filho se cura, entra em depressão, não sabe o que fazer, porque aquele problema justificava a sua vida. Ah, o meu problema, a minha doença, o meu problema no quadril, o meu problema na perna. Então as pessoas são dependentes dos seus problemas, são dependentes dos seus parentes problemáticos e delicados, e elas extraem um senso de valor daquilo. Aquilo faz dar sentido para a vida delas, aquilo dá um norte, mesmo que seja uma dor. Os seus personagens lineares dependem daquele sofrimento. Aí a pessoa, por exemplo, chega num processo de transformação, como aqui na escola de maestria. E aí, olha só, familiar, ex-amantes, pessoas do passado começam a jogar ziquezira, a energia. São cordas que nós temos energéticas com essas pessoas, são fios energéticos nos meridianos que nós temos, nos chakras, que fazem com que essas pessoas possam literalmente movimentar a energia dentro dos nossos corpos se a gente não estiver atenta. Aí você vai dizer, nossa Sananda, essas pessoas são más, essas pessoas são ruins. Negativo. Essas pessoas são maravilhosas e estão fazendo aquilo que elas sabem fazer melhor. Elas estão vivendo o personagem delas.
que acontece? É você que precisa entender que algo dentro de você é dependente dessa troca de energia, mesmo à distância, para saber quem você é. Então esse vício de sustentar essas amarrações kármicas energéticas e não saber conviver com o vazio da ausência daquelas pessoas, faz com que você fique presa a essas pessoas. E você vai dizer assim, poxa Sananda, que chato isso, não é? É verdade. Só que eu já fiz cortes, muitas vezes já, para ajudar as pessoas a se libertarem, e algumas pessoas prosperam imediatamente, dão uma levantada assim, a vida dá uma levantada. Outras levam um capote. Por quê? Porque querem fazer o corte sem se preparar emocionalmente para aquilo. E entender que vai ter que ter paciência. Que quando a gente, vamos dizer assim, tirou, né, o gesso da perna, a gente não vai sair correndo no primeiro dia. A gente precisa ir bem devagarzinho. Na primeira semana a gente não vai tomar cuidado com colocar o pé no chão, vai usar uma bengalinha. Ou seja, a gente precisa entender o tamanho da nossa própria vulnerabilidade. Precisa entender a ciência dos vazios. Então uma das grandes forças contrárias que tem na nossa vida, meus amores, são essas amarrações kármicas contra as pessoas. Que querem que a gente continue interpretando os velhos personagens, que a gente continue sendo como a gente sempre foi, e não é maldade, eles não fazem isso por mal. A mesma razão deles fazerem isso é a razão de você manter esses canais, esses vínculos com essas pessoas. Porque sem esses vínculos, você não sabe quem você é, você se instabiliza como consciência. Por isso que tem até aquele ditadozinho assim, ó, diga aos seus cinco melhores amigos, para os que você passa mais tempo, e eu vou saber quem você é e qual vai ser o seu futuro. Por quê? Porque existe uma grande troca energética. Quando você vai se transformar, mudar, você vai ter que refazer suas conexões, mudar com quem você está se aproximando. E aí, como é que fica? Você vai aceitar essa mudança? Você vai permitir essa troca? Isso é muito significativo no processo de evolução. Se você renega essa troca, se você fica se abraçando, você continua sendo reflexo dos velhos, conexões dos velhos, e aí você não vai conseguir continuar. Por exemplo, alguém que vem aqui num processo de ascensão e não consegue soltar o velho, gente do céu, vai voltar, que nem um estilingue, né? Um elástico assim, tchum, catapultado para trás. Por quê? Porque os apegos energéticos fazem com que isso aconteça. E de forma alguma eu estou dizendo para vocês assim, ó, você precisa largar a sua família, desonrar seus antepassados, nada disso. O grande segredo é o seguinte, que quando você corta os vínculos kármicos com essas pessoas, você está escolhendo desse momento em diante, presta atenção, isso é muito delicado, que a partir de agora eles são como qualquer outro ser humano de puro potencial. Então você liberta eles de serem personagens negativos para você, você liberta eles de serem qualquer coisa para vocês e eles vão te libertar também de você ser alguma coisa. A partir de agora você vai ter uma conexão mais limpa com essas pessoas. E é muito natural, mesmo pessoas que não entendem a natureza de cortes de vínculo, mas que fizeram muitas vezes processo de transformação pessoal do jeito mais árduo do dia a dia, normal do ser humano, de ter essas mudanças de vínculo com familiares, com o pai, uma mudança de relação, se torna mais madura, mais bonita, mais consciente. Por quê? Porque, querendo ou não, houve uma mudança na qualidade dessas conexões. Então isso precisa ser entendido. Uma grande força contrária, que está o tempo todo ali no invisível, puxando as pessoas para trás, são esses vínculos kármicos mal movimentados, inconscientes, mal trabalhados, que servem para estabilizar, mas servem também para amarrar. Né? Quando você usa uma âncora no barco, você está estabilizando o barco no meio de um mar de ondas. Agora, quando você quer navegar e você deixa a âncora lá, gente, você não vai conseguir andar para frente. Então, é importante saber limpar esses vínculos kármicos, mas não vai fazer que nem gente que pega uma bazuca e vai tirando bazuca em todos os vínculos, porque isso também é autodestrutivo. A pessoa pode até querer se suicidar, porque daí não tem mais vínculo com nada, a vida não faz mais sentido. Então, a gente precisa saber fazer que isso é um processo cirúrgico, isso é um processo consciente, isso faz parte da ciência de ascensão. Mas tá aí, gente, essas forças contrárias são muito relevantes no nosso dia a dia. Tem uma, vamos dizer assim, que, por exemplo, aflige a minha pessoa pouco por causa que eu sou consciente dela e faço muito movimento para neutralizar. Que é o fato de que quando eu estou aqui no mundo criando algo novo para todas as pessoas, eu estou a serviço do divino. E esse serviço, quando a gente se coloca para ajudar alguém, por exemplo, você quer montar uma empresa e você tem funcionários, quando você quer fazer um trabalho de grupo na onde você mora, você faz parte de uma ONG, não importa, até mesmo se você é parte de uma família, gente, olha só. Você às vezes está sonhando por todas as pessoas ao seu redor, o bem para elas, mas imagina que todos os seus funcionários querem continuar pobres e miseráveis e odeia patrão. Ai, ai, ai. Imagina que a sua família acha que dinheiro é coisa do diabo, que só gente maldosa tem dinheiro. Ai, ai, ai. Imagina só que, como eu, você nasceu para criar uma nova humanidade que é perfeita, imaculada, que muita gente vai dizer, isso é utopia,
que quer mesmo é que explore uma guerra para matar todo ser humano, que o ser humano é do mal. Pessoas que pensam assim. Então, sempre a gente vai fazer um movimento para um grupo de pessoas, da mesma forma como o nosso corpo tem esses nãos, não é verdade? Existem os nãos dentro do mundo. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa pelo coletivo, os nãos do coletivo se colocam no caminho. Por isso que muitas vezes, mesmo o político mais bem intencionado, e eu já vi isso muitas vezes na minha juventude, ele acaba se corrompendo porque ele entra no inconsciente coletivo que empurra ele naquela direção e ele não sabe lidar com isso. E acaba indo para a corrupção, mesmo surgindo como uma grande idealista, um idealista, isso vai empurrando essa pessoa naquela direção. Fala, meu Deus, né? Aquilo acaba se materializando, porque existe uma força muito grande colapsando essa onda. Então, quando a gente começa a entender, existe uma ciência de barreiras energéticas, de cocriação com seres divinos, que vão prevalecendo a nossa criação, mesmo quando o coletivo está pensando o contrário, que a gente literalmente cria milagres de quebrar a linearidade, tanto das pessoas ao nosso redor, permitir que elas tenham uma nova realidade muito mais bonita, quanto o mundo. Que é isso que eu estou oferecendo para vocês aqui. Quando eu converso com vocês, pastores estabelecidos de conhecimento, tem partes aí ao seu redor que vocês fiquem furiosos, assim, o que esse cara Zé Mané está falando essa coisa aqui? Vai atrapalhar meus planos de manter essa pessoa num processo de sofrimento. Essas forças contrárias, não vale muito a pena você, vamos dizer assim, perder o seu sono com isso, a não ser que você queira ocupar uma posição de liderança nesse mundo e criar uma nova terra. Mas aí você busca apoio de pessoas como nós aqui para começar a entender isso mais profundamente. Mas o fato é que sempre que você for criar em prol de um grupo, meus amores, vai ter essa força contrária exatamente como existe no nosso corpo. Esses nãos ocultos das pessoas nas suas crenças, nas suas ideias, nos seus pensamentos. Então não adianta você querer criar uma empresa maravilhosa para os seus funcionários e vamos todos ser bem-sucedidos, ter uma vida maravilhosa, se todos eles acreditam no contrário. Ou seja, quando você começa a entender isso, da mesma forma como você precisa começar a reprogramar suas crenças, você precisa ter um diálogo saudável com os seus nãos, você precisa ter um diálogo saudável com as pessoas para que elas comecem a ter a chance de mudar suas crenças, porque senão eles não são bons co-criadores para você. Tá bom? Espero que isso tenha te trazido uma grande clareza das forças contrárias na sua vida e como isso pode modificar tudo para você a partir de hoje, quando você for criar. E se você quiser saber mais sobre isso, por favor, nos acompanha no Instagram, no YouTube, para você poder ter sempre esse conhecimento maravilhoso que está aqui para você, para te iluminar, para te facilitar, te trazer junto com a gente para a nova terra. Que assim seja e assim é. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.